Voltar aqui para Brasília, mais especificamente para o Congresso Nacional, por algo que ainda é uma crise latente do governo, que é o escândalo do INSS, as fraudes contra os aposentados e uma CPMI que se avizinha, que vem chegando, segundo Davi Alcolumbre. E a oposição está se preparando com munição forte. O PL de Jair Bolsonaro decidiu escalar o núcleo duro do partido no Congresso Nacional, ou seja, as suas principais lideranças, para compor a CPMI do INSS. O objetivo é formar uma tropa de choque de fato na comissão parlamentar que consiga aumentar o dano de imagem no governo Lula. O partido poderá indicar 5 congressistas e são dados como certos pelo menos 3. A deputada federal Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e Rogério Marinho, do Senado do Rio Grande do Norte, líder da oposição. A expectativa é de que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, faça a leitura em junho do requerimento de instalação. Com recesso de meio de ano em julho, líderes partidários defendem que a comissão parlamentar funcione de fato, de maneira efetiva, só em agosto. Então faz a leitura no plenário em junho, os líderes partidários indicam os integrantes da comissão parlamentar de inquérito e aí começa a funcionar em agosto. A oposição nem quer que funcione em julho, porque tem as férias escolares, muitas pessoas vão viajar e não vão acompanhar os trabalhos. Agosto, todo mundo de volta, e aí é possível ter um pouco mais de holofotes. E Jair Bolsonaro? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem, em uma conversa com interlocutores que me foi descrita, que ele está, sim, empenhado em participar. Não como integrante, ele não é parlamentar, mas conduzindo alguns trabalhos como agente operacional. Ele pretende acompanhar os trabalhos da CPMI do INSS de perto, ajudando a coordenar a estratégia da oposição. Hoje, a oposição considera que o assunto é o que tem maior potencial para tentar abalar uma candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luísa Martins, a oposição está fazendo barulho e está fazendo barulho de uma maneira justificável. É um escândalo imenso. A gente trouxe nos últimos dias a preocupação do governo federal de pagar uma série de indenizações que podem virar até precatório, pode criar uma bomba fiscal no país, prejudicando ainda mais o esforço de Fernando Haddad. E a oposição viu aí uma oportunidade de fazer oposição a Lula. E em outra frente também, né, Uribe, é uma maneira de colocar essa tropa de choque, digamos assim, do PL, né, do bolsonarismo na comissão, e não só com isso contribuir para desgastar a imagem do governo Lula, afinal a crise, né, a operação da Polícia Federal e da CGU eclodiu durante o governo Lula, mas também para defender quando a pauta for uma tentativa de vincular também os descontos associativos feitos sem autorização ao governo Bolsonaro. A gente tem informações, a Polícia Federal falou sobre isso já, e existe vários relatos e várias ações judiciais que inclusive são monitoradas pelo Ministério Público Federal, que dizem respeito a descontos que começaram a ser feitos lá em 2019, quando Jair Bolsonaro estava no seu primeiro ano de mandato na presidência da República. Então, inevitavelmente, esse assunto também vai vir à tona na CPI. Afinal de contas, qual é a origem da fraude, né? Eclodiu agora com a operação da PF e da CGU, mas tem um histórico que não se resume ao governo Lula, que inclusive diz mais, tem mais ocorrências, digamos assim, em anos pretéritos ao governo. Então, com isso, o PL também quer se proteger, né? Quer atacar a imagem do governo, quer colar ali a responsabilidade da fraude no governo Lula, mas também quer se defender, e para isso vai contar com o seu núcleo duro, como você disse, Uribe, quer se defender dessas argumentações que inevitavelmente vão acontecer, de associar a origem das fraudes ao governo Bolsonaro e à gestão do INSS durante, né, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso, né? A CPMI ela está em vias de ser instaurada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já fez chegar a interlocutores do governo. Isso foi um bastidor que a Tainá Falcão trouxe aqui no Bastidores alguns dias atrás. Já fez chegar ao governo que essa CPMI ela vai ser instaurada de uma forma ou de outra, que o Congresso Nacional
Nacional ele tem esse dever também de apurar todos esses casos e, paralelamente a isso, também a investigação da Polícia Federal continua, o monitoramento por parte do Ministério Público Federal das ações que tramitam o Brasil afora também continua. A avaliação dos procuradores, Uribe e Tainá, é de que cada ação em cada estado tem tramitado de uma maneira diferente, inclusive atribuindo crimes diferentes a essa fraude, né? E que isso precisa, de alguma maneira, ser uniformizado, precisam ser cumpridas diligências para que todas essas ações elas fiquem no mesmo pé. E para contemplar esse outro ponto que você falou, Uribe, de fato, existe uma preocupação no governo federal de que as ações judiciais movidas por aposentados que foram prejudicados pela fraude, elas acabem virando aí uma bomba fiscal de pelo menos 20 bilhões de reais para o governo. É claro que essas ações costumam demorar muito tempo, né, Uribe? Pode ser que até essas decisões judiciais condenando o governo e o INSS a pagar danos morais fiquem até para daqui a alguns anos, né? Não seja algo para agora, mas de qualquer maneira vira um foco de preocupação, porque existe, né, decisões e precedentes muito consistentes no sentido de que o INSS, independentemente do governo ao qual ele está submetido, ele tinha sim o dever de fiscalizar se todo desconto associativo ou desconto de crédito consignado teve a autorização do segurado, né, do aposentado ou do pensionista. Quando o INSS falha nesse dever de fiscalização, a Justiça tem entendido que ele atuou de forma negligente e que, por isso, ele deve indenização a cada aposentado por danos morais. E essa indenização, ela também varia de acordo com o caso, né, mas pode chegar a 10 mil reais. Agora, é uma conta matemática bastante simples, né, Uribe e Tainá? Se até agora 2 milhões de pessoas contestaram no aplicativo Meu INSS afirmando que os descontos foram indevidos e o INSS dever 10 mil reais de danos morais para cada uma dessas pessoas, certamente isso vai gerar aí um rombo para o governo, né, que também entra como um revés nessa tentativa de equilibrar as contas públicas.